Presidente, ainda dizer ao Sr. Ministro que relativamente ao problema da evolução dos custos salariais unitários, o Sr. Ministro está a utilizar uma informação do Ministério das Finanças que de facto utiliza no cálculo desses custos unitários as remunerações nominais do trabalhador. Se for para os custos reais, para o valor real, verifica que não há essa evolução sequer que os senhores referem. Como aliás, depois eles acabam por referir à frente. Relativamente ao apoio a empresas, Sr. Ministro, posso-lhe mostrar uma lista publicada no Diário da República de 12 de janeiro, uma resolução do Conselho de Ministros com um conjunto de apoios e benefícios fiscais de que nunca ninguém sabe o respectivo valor nem plafond. Mas eu poderia falar-lhes dos anteriores, falei já do Fundo de Remuneração e Modernização Empresarial, dos pedidos sobre os apoios à Auto Europa e à Quimonda, os apoios à indústria têxtil, os apoios de Estado ao Grupo Amorim, que continuam sem resposta. E já falámos em resposta, poderiam dar-me alguma informação sobre o que é que se passa com as centrais de ciclo combinado da Iberdrola e da Galp. Se vão para a frente, se não vão, se são concretizados, se não são, já deveriam ter sido concretizados há muito tempo. Colocava-lhe ainda outras questões. Relativamente à venda, àquele leilão que andaram a fazer no estrangeiro nesta recente visita do Primeiro-Ministro, gostaria também de saber, já foi feita aqui uma questão, que venda de ativos, incluídos nos processos de privatização, estão ou não estão em curso, e já agora, qual é a perspectiva relativamente ao capital social da Galp, como é que o Governo vai defender os interesses nacionais nessa alteração que tudo indica está em curso. Perguntava-lhe ainda se relativamente ao relatório da Autoridade da Concorrência sobre relações entre grande distribuição e fornecedores, o Ministério da Economia já tomou alguma iniciativa relativamente às recomendações avançadas. Relativamente a uma pergunta que fiz ao Ministério da Economia sobre o problema da homologação de autocarros importados por uma empresa pública portuguesa, acho estranhíssimo que uma homologação feita a posteriori de uma importação de autocarros que prejudica a indústria nacional, o Ministério da Economia me tenha dito que não tinha nada a ver com o assunto. É a resposta que me foi enviada. Relativamente ainda a apoios de empresas, gostaria de lhe referir um caso muito concreto, que colocado ao Governo há bastante tempo. Em abril, o grupo parlamentar do PCP levantou relativamente a uma empresa madeireira de Tomar, Mafrel, uma pergunta sobre a sua situação e porque é que o Governo não avançava com as ajudas que inclusive lhe tinham sido dadas, lhe tinham sido prometidas ao nível de 500 mil euros, ao nível do PME 4 Invest. Em abril. Em julho, os senhores não tinham dado qualquer resposta, fizemos nova pergunta, dado que a empresa precisava urgentemente desse apoio, no sentido da sua própria sobrevivência. Os senhores acabaram de me responder agora em janeiro, constatando, nunca chegando a dizendo que a empresa de facto tinha tido acesso a esse apoio do PM4 Invest. Mas agora limitando-se a constatar aquilo que foi inevitável. A empresa não recebeu esses 500 mil euros e entrou em insolvência. E, portanto, os senhores, em janeiro, constatam e informam-nos que a empresa entrou em falência. Eu pergunto, Sr. Ministro, se isto é um procedimento aceitável relativamente a uma empresa que tudo indica, julgo que a própria consideração do Ministério da Economia, que tem toda a viabilidade. Obrigado, Sr. Presidente.